Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma aula de Física da disciplina Física Geral 3. Na videoaula de hoje, nós encerramos com chave de ouro o capítulo 27. Nos casos anteriores, nós lidamos apenas com circuitos nos quais as correntes elas não estão variando no tempo. Na aula de hoje, nós vamos iniciar uma discussão de correntes que podem variar no tempo. Para isso, nós vamos incorporar ao circuito um novo componente. Na verdade, é o capacitor que nós já vimos em capítulos anteriores. Na figura em tela, nós temos um capacitor de capacitância C que é igual a 0,1 farad, que está inicialmente descarregado. Para carregá-lo, nós fecharemos esta chave que vocês estão vendo aqui em cima, que nós vamos chamar de chave da esquerda. Isso completará um circuito RC série, formado por um capacitor, uma fonte ideal de força eletromotriz, epsilon que é igual a 9 volts, e uma resistência R que é igual a 50 ohms. No momento em que a chave é fechada, cargas começam a se mover, surge uma corrente no circuito. O módulo da corrente pode ser monitorado aqui no amperímetro. Essa corrente acumula uma carga Q cada vez maior nas placas do capacitor e estabelece uma diferença de potencial VC, que é igual a Q sobre C, cada vez maior entre as placas do capacitor. Essa DDP pode ser monitorada pelo voltímetro em tela, tá bom? No momento em que a DDP nos terminais do capacitor se igualar à DDP nos terminais da FEM, a corrente deixa de circular. Se a gente considerar que, por definição, capacitância é carga sobre voltagem, a carga final de equilíbrio do capacitor, por definição, então, é Q, que é igual a C vezes epsilon. Neste momento, estamos interessados em saber como variam com o tempo a carga, a diferença de potencial VC e a corrente I, enquanto o capacitor está sendo carregado. Para isso, nós vamos aplicar a regra das malhas ao circuito, percorrendo ele no sentido horário a partir do terminal negativo da fonte. Assim, ao passar pela fonte, temos uma elevação de potencial de valor mais epsilon. Ao passar pelo resistor, temos uma queda de potencial menos R vezes I. E ao passar pelo capacitor, note que a placa de cima está ligada ao polo positivo da fonte. Logo, tem um potencial mais alto que a placa de baixo. Assim, há uma queda de potencial VC, que é igual a menos Q sobre C, quando passamos da placa de cima para a placa de baixo. Ou seja, epsilon menos R vezes I menos Q sobre C igual a zero. No caso, nós não podemos resolver imediatamente essa equação, porque essa equação tem duas variáveis, I e Q. Entretanto, essas duas variáveis não são independentes, pois estão correlacionadas pela equação da corrente elétrica, que diz que a corrente elétrica, por definição, é a taxa de variação temporal da carga, ou seja, dQ dt. Assim, nós podemos, a partir dessa informação, substituindo I nessa equação, reescrever a equação acima, ficando com epsilon menos R dQ dt menos Q sobre C igual a zero. Ou seja, R dQ dt mais Q sobre C igual a epsilon. Amigos, esta é uma equação diferencial linear de primeira ordem. Ela descreve para nós a variação com o tempo da carga Q no capacitor do circuito. Para a gente poder resolvê-la, é preciso encontrar uma função que seja uma função Q que dependa de T,
que satisfaça a condição de que o capacitor está inicialmente descarregado, ou seja, a de que Q é igual a zero, quando T é igual a zero. A equação que satisfaz essa condição, então, pessoal, ela é C vezes epsilon, 1 menos exponencial de menos T sobre RC. Note que essa equação satisfaz a condição inicial, a de que para t igual a zero, o termo exponencial de menos t sobre RC igual a 1. Portanto, Q igual a zero. Observe também que quando t tende a infinito, ou seja, para um tempo suficientemente longo, o termo exponencial de menos t sobre RC tende a zero. Isso significa que a equação também prevê corretamente o valor final da carga do capacitor, que é, no caso, Q igual a C vezes epsilon. Observem a figura da direita. Ela nos mostra o comportamento da carga em função do tempo do carregamento. Notem, para t igual a zero, a carga é nula. Perceba que a carga vai aumentando assintoticamente até que, para um tempo suficientemente longo, o valor da carga converge para o valor de C vezes epsilon. Bacana, né? Quando levamos em consideração que, por definição, a corrente nada mais é do que a taxa de variação temporal da carga, e que agora a nossa carga é uma função, ok? Então, quando nós derivarmos a função que nós acabamos de obter, que é a expressão que fornece a carga do capacitor, nós vamos ter a corrente que fluiu pelo circuito durante o processo de carregamento. Então, a corrente vai ser a derivada em relação ao tempo de C vezes epsilon, 1 menos exponencial de menos T sobre RC. Então, daqui nós temos que a corrente é igual a C vezes epsilon, vezes a derivada em relação ao tempo, de 1 menos exponencial de menos T sobre RC. Isso aqui é igual a C vezes epsilon, a derivada de uma constante é zero, tá? Então fica menos. A derivada do exponencial é o próprio exponencial de menos t sobre RC, vezes a derivada do expoente. A derivada do expoente é menos 1 sobre RC. Então, daqui nós ficamos com a corrente, que é igual menos com menos mais C vezes epsilon sobre RC, exponencial de menos t sobre RC. Então, daqui nós simplificamos a capacitância e temos que a corrente elétrica que flui pelo circuito durante o carregamento é epsilon sobre R, exponencial de menos T sobre RC. A figura da direita nos mostra o gráfico de I como função do tempo durante o processo de carregamento. Chamo sua atenção para o fato de que o seu valor inicial é epsilon sobre R e que essa corrente vai diminuindo assintoticamente até zerar à medida que o processo de carga do capacitor vai se completando. Note, quando o capacitor está completamente carregado, não existe mais movimento de carga elétrica por circuito. Esse capacitor, nessas condições, com ele carregado, está se comportando como um fio aberto. Então, nesse sentido, em termos de comportamento de corrente, um capacitor que está sendo carregado se comporta inicialmente como um fio comum. Entretanto, após um longo período de tempo, o capacitor se comporta como um fio partido. Isso é muito importante. Eu gostaria de chamar a sua atenção para o fato de que o produto R vezes C, que aparece na equação tanto da carga como da corrente que nós acabamos de deduzir, ele tem dimensão de tempo.
Isso porque quando eu multiplico 1 ohm, que é a unidade de resistência, por 1 farad, que é a unidade de capacitância, isso aqui é 1 segundo. Então, o produto RC é chamado de constante de tempo capacitivo do circuito e ele é representado pela letra grega tau. Note, se nós fizermos T igual a tau na equação da carga do capacitor, ficamos com Q de T igual a tau é igual a C vezes Epsilon, que multiplica 1 menos exponencial de menos T, que no caso agora é tau, que é R vezes C, sobre R vezes C. Tá? Isso aqui converge para menos 1. Então, nós temos que a quantidade de carga que vai estar no capacitor depois de T igual a tau transcorrido é igual a C vezes Epsilon, que multiplica. Bom, exponencial de menos 1 é 0,37. Então, ficamos com 1 menos 0,37. Ou seja, então, a quantidade de Q que vai estar no capacitor depois de transcorrido um tempo igual a tau é igual a 0,63 de C vezes Epsilon. Em palavras, durante a primeira constante de tempo tau, a carga aumentou de 0 para 63% do valor final. De modo geral, quanto maior o valor de tau, mais tempo um capacitor demora para ser carregado. Vamos agora descarregar o capacitor. Suponha que ele esteja totalmente carregado com um potencial V0, que é exatamente igual ao valor da φ epsilon da fonte. Em um novo instante de tempo, t igual a 0, a chave da esquerda ela vai ser aberta e a chave da direita será fechada, fazendo com que o capacitor comece a descarregar através da resistência. Vejam, toda a energia potencial elétrica, que estava armazenada no capacitor, vai ser transferida agora para a resistência e sendo dissipada na forma de calor. Bom, neste caso, durante o processo de descarga, como variam com o tempo a carga do capacitor e a corrente I no circuito? A equação diferencial que descreve a variação de Q com o tempo é semelhante à obtida no processo de carga, exceto pelo fato de que, agora, como a φ não está mais no circuito, epsilon é igual a 0. Assim, então, a equação diferencial é R dQ dt mais Q sobre C igual a 0, cuja solução é Q como função de t é igual a Q0 exponencial de menos t sobre RC, que é igual a C vezes V0 exponencial de menos t sobre RC, em que Q0 é igual a C vezes V0, que por sua vez é a carga inicial do circuito. Essa equação nos mostra que a carga diminui exponencialmente com o tempo, a uma taxa que depende da constante de tempo capacitiva, tal que é igual a R vezes C. No instante de tempo t igual a tau, nós temos que a quantidade de carga que vai estar no capacitor é igual a Q0 exponencial de menos 1, que é igual a 0,37 de Q0. A carga do capacitor diminui para 37% do valor inicial. A partir da equação da descarga do capacitor, Q como função de t é igual a C vezes V0 exponencial de menos t sobre RC, nós também podemos obter uma equação que nos fornece a corrente elétrica. Nós já sabemos como fazer isso. Basta a gente lembrar que a corrente elétrica é a derivada no tempo da função carga. Então, daqui nós temos a derivada em relação ao tempo, C vezes V0 exponencial de menos t sobre RC. C vezes V0 são constantes, eles vão para fora do símbolo de derivada. Então fica C vezes V0, a derivada em relação ao tempo, exponencial de menos t sobre RC. Repetimos a constante, C vezes V0, a derivada da função composta é simplesmente o exponencial de menos
T sobre RC, multiplicado pela derivada do expoente, que é menos 1 sobre RC. Então, daqui nós ficamos com a corrente igual a C vezes V0 sobre R vezes C. Temos um sinalzinho de menos aqui. Temos um sinalzinho de menos. Exponencial de menos T sobre RC. Então, simplificamos o C. E se a gente levar em consideração que a razão matemática entre V0 e R é o valor da corrente inicial, daqui nós temos que a corrente como função do tempo é igual a menos I0, exponencial de menos T sobre RC. Senhoras e senhores, o sinal de menos indica para a gente que o sentido da corrente elétrica no processo de descarga ele é oposto ao sentido da corrente elétrica no processo de carga. E, de certa maneira, esse resultado demonstra também que a corrente diminui exponencialmente com o tempo, a uma taxa que é governada pela constante tal. E aí, para nós finalizarmos esse conteúdo com chave de ouro, claro, é hora da gente se divertir um pouquinho, usando esse dispositivo que mapeia para nós o valor da voltagem e a corrente, mapeia graficamente, né? Então, nós vamos ver o que acontece quando nós fechamos a chave da esquerda e iniciamos o processo de carregamento, ok? Então, como nós iremos imaginar, a voltagem está aumentando até a voltagem no capacitor atingir o valor da voltagem nos terminais da bateria, então isso acontece assintoticamente até 9 volts, ok? Enquanto isso, a corrente elétrica vai diminuindo assintoticamente até zerar. Uma vez carregado o capacitor, observe que quando eu abro a chave da esquerda, o capacitor está completamente desconectado, porque a chave da esquerda e a chave da direita estão desconectadas. E o capacitor está completamente carregado, ele armazena as suas cargas. Agora, quando eu fecho a chave da direita, ele vai iniciar o seu descarregamento. E aí, consequentemente, a voltagem tem que cair e a corrente vai diminuir também, assintoticamente. Ok? Olha lá, tá vendo? A voltagem vai diminuindo até o zero e a corrente elétrica também vai caindo. Até que o capacitor esteja completamente descarregado.